Bem-vindos a mais um episódio do CompaCast, o podcast do Compa. Hoje vamos mergulhar no mundo do telejornalismo com uma convidada que tem uma carreira muito expressiva, muito notável na imprensa. Bom, nossa convidada de hoje é a jornalista Daniela Carlini. Ela é ex-aluna do Compa e já trabalhou com grandes nomes do jornalismo brasileiro, além de cobrir eventos importantes tanto no Brasil quanto no exterior. Daniela, é um prazer recebê-la aqui no Compa. Prazer é todo meu. Vamos lá. Bom, nós vamos falar sobre sua trajetória no jornalismo, sua experiência em coberturas internacionais e seu trabalho, o seu impacto na TV Globo. Bom, também queremos entender como foi o início da sua carreira e os desafios de se estabelecer numa área tão dinâmica que é o telejornalismo. Este é o CompaCast e não se esqueça de nos seguir no Spotify, Amazon Music, Deezer e YouTube. A nossa convidada Daniela Carlini iniciou sua carreira como assessora de imprensa, trabalhando em 2 assessorias antes de entrar na TV Bandeirantes, onde ficou de 2004 a 2010. Trabalhou também com grandes nomes do jornalismo, como Carlos Nascimento e Ricardo Boechat, e passou por eventos internacionais de grande relevância, como a renúncia do Papa Bento XVI e a morte de Nelson Mandela. Ela também atuou como freelancer para revistas e editou um documentário que foi finalista do prêmio Aliens e ganhou 3 prêmios concedidos pela Comissão Europeia de Turismo. Já passou pelo Jornal da Globo. Atualmente, Daniela é editora do jornal Hoje da TV Globo e, eventualmente, edita o Jornal Nacional. Já foi responsável pela cobertura de temas complexos, como os conflitos entre o Hamas e Israel, e já esteve na fronteira da faixa de Gaza, epicentro de um dos maiores conflitos da atualidade. Além disso, tem experiência em liderar equipes e treinar novos talentos no jornalismo. Hoje, se prepara para a chefia de telejornalismo e já faz a função de editora executiva aos sábados, feriados e cobertura de férias. Daniela, a gente quer saber um pouquinho de como foi o início da sua carreira como assessora de imprensa e o que te motivou a migrar para o telejornalismo, para o jornalismo televisivo em si. Então, o começo da minha carreira ele foi um pouco conturbado, assim, porque naquela época a gente não usava tanto assim a internet, então quando a gente procurava algum estágio, alguma coisa assim, a gente pesquisava no jornal. Então, assim, às vezes surgia uma vaga assim no jornal e a gente olhava ali, ligava para o lugar e ia atrás do lugar que estava ali indicando, né? E aí eu consegui uma vaga numa assessoria de imprensa que, na verdade, eu não me identifiquei muito assim com assessoria de imprensa, porque eu acho que quando você gosta do trabalho, você não sente o tempo passar. Eu acho que o trabalho, quando você gosta, você não sente o tempo passar. E o tempo não passava pra mim. Era um negócio que, assim, parecia que eu ficava exausta no fim do dia, porque parecia que tinha passado uma eternidade lá, trabalhando. E isso não é legal, porque, lógico, se você vai escolher uma profissão que você vai ter que dedicar lá, sei lá, 8 horas do seu dia, se você tá infeliz no lugar onde você não tá no lugar certo. E eu sempre quis fazer televisão, porque meu pai trabalhava em televisão, só que meu pai era radialista. E eu sempre tive muita facilidade, assim, com a linguagem de televisão e tudo mais. E aí eu falei, não, quero tentar. Aí antes até de ir pra televisão, eu ainda fui para outro lugar, fui para outra assessoria de imprensa, que eu fiquei mais um tempo. E aí eu tive certeza, eu falei assim, não, realmente eu acho que eu vou ter que procurar aquilo que eu gosto, que eu tenho afinidade para fazer, que era o telejornalismo. Desde o começo era isso. E aí comecei a tentar ver como que eu podia fazer esse caminho, porque não é fácil. É um mercado que muita gente procura, né? Hoje eu acho que tem outras possibilidades, depois a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas naquela época era um mercado muito abarrotado de gente. Todo mundo queria telejornalismo, todo mundo queria ser repórter, todo mundo queria ir para o vídeo, né? Então era um mercado que estava muito saturado. Mesmo assim eu falei, não, mas se é isso que eu quero, eu vou tentar. E aí... E vou conseguir. Então, aí comecei a mandar currículo, feito louca, tal, não sei o quê. Até que eu conheci uma pessoa que trabalhava na TV Bandeirantes na época. Aí fui conversar com ela, com essa pessoa. Falei, quero começar, tal, não sei o quê. A gente só tem vaga de estagiário. Então, se você vier, você vem como estagiário. Então, aí no começo era muito conturbado, assim, era uma loucura, na verdade. Porque eu ia estudar de noite, então eu estudava à noite na faculdade, e aí eu entrava no trabalho, era o quê? Meio-dia?
Meio-dia e ia até 9 horas da noite, sei lá. E aí de lá, lógico, eu já tinha começado a aula na faculdade, então eu chegava meio que atrasada, tinha que conversar com o professor e tal. Mas o que é legal da universidade é que existe essa flexibilidade, assim, os caras sabem que você está trabalhando, né, então não é aquela coisa tão rigorosa, assim, porque, lógico, você está numa jornada dupla ali. E acabou que deu certo, eu comecei o estágio, fui ficando, aí virei produtora, aí depois eu virei editora, e aí eu recebi uma proposta para ir para TV Globo, para ficar 3 meses na TV Globo, porque era contrato temporário. Aí eu comecei a negociar, e aí, não, por 3 meses eu acho muito pouco, porque eu já estava 7 anos na Band, né? Aí eu consegui negociar, e 6 meses, não sei o que, 1 ano. Então vem e fica 1 ano com um contrato de experiência. E eu fui, porque eu falei, se eu quero uma referência em telejornalismo, eu vou para a TV Globo, que é o lugar onde eu quero estar. Sim. E aí eu fui. E aí fiquei 1 ano, fiquei 2º ano, fiquei 3º ano. Aí fiquei 5 anos como temporária lá, até ser contratado. E uma das frases que eu ouvi quando cheguei lá, a frase que eu ouvi quando cheguei lá para entrevista foi: nós temos muitas cadeiras e todas elas estão ocupadas. Então faça aquilo que você tem que fazer para ocupar o seu lugar. Né? Mostre seu trabalho e tenta conquistar uma dessas cadeiras. E eu fui botei a faca nos dentes, como a gente fala, e fui para cima para ver se eu conseguia me estabelecer lá. E lá eu tô até hoje, e tô feliz, assim, tô bem feliz. Legal, interessante, você falou sobre as demandas, né, e eu fiquei aqui pensando, você acha que hoje, tanto com essa evolução formacional que a gente tem hoje as coisas elas se difundem de muitos veículos, né, porque antigamente você tinha veículos tradicionais, hoje em dia, com notícias verdadeiras ou não, todo mundo consegue manifestar, expor algum tipo de informação. Você acha que isso transformou um pouco a demanda do próprio jornalismo, o telejornalismo, com que você trabalhou bastante ou não? Porque, por exemplo, quando entrou o rádio, né, você dizia que ia acabar o jornal. Quando entrou, enfim, a televisão, dizia que ia acabar o rádio, ia acabar o jornal, enfim. E com as redes sociais, entre esse mesmo debate, né? Você acha que essas demandas, hoje em dia, elas estão se transformando por conta da tecnologia, ou você acha que ainda há uma maneira de Eu acho que equilibrar isso? tudo está em transformação, sempre. Então, por exemplo, quando a gente falava, nossa, o rádio vai acabar porque surgiu a televisão. Hoje a gente sabe que o rádio não vai acabar, porque as pessoas escutam muito rádio no carro, né, assim. A audiência de rádio é a audiência do carro, assim, basicamente. As pessoas estão indo trabalhar, ou então as pessoas estão... E aí, eu acho que tem uma coisa do conteúdo também. Se você traz um conteúdo que é um conteúdo forte pro teu produto ali, independentemente do veículo que ele tá, é lógico que a gente tem a tecnologia, a gente tem o streaming chegando não, né? Já tá aí, já... Eu acho que isso, na verdade, é mais uma porta de entrada. Não acho que elimine outras. Eu acho que é mais uma porta de entrada. O streaming é mais uma porta de entrada para quem está começando o jornalismo, né? Porque antes era assim. Primeiro você só podia jornal. Era só jornal. Não tinha TV, não tinha rádio, tinha nada. Era só jornal. Depois... tinha o jornal, tinha o rádio, tinha a TV, tinha, né? O mercado foi se ampliando. É claro, o profissional de jornalismo, assim como todos os outros, eu acho, ele sempre tem que estar se atualizando e estar ligado em tudo que está acontecendo. E se abrir para várias possibilidades diferentes. Porque não é só um lugar que você vai poder trabalhar, né? Assim, lógico, televisão você tem as principais aí, mas... Você tem, por exemplo, lugares onde você pode fazer documentários, né? Então, tem Globoplay, tem Netflix, tem Amazon Prime. Hoje você tem vários lugares que você pode, inclusive, trabalhar com jornalismo, que não seja, né, tão entretenimento assim, né? Porque antigamente era só o jornalismo ou entretenimento. Eu acho que as coisas meio que estão se misturando, sabe? E eu acho que as possibilidades, elas estão aumentando muito. Eu não acho que elas vão ser reduzidas. Eu não vejo assim, nossa, acabou a televisão, não vai ter existir mais televisão. É muito difícil que isso aconteça, né? É a mesma coisa do jornal. Os jornais,
Antes a gente só tinha jornal impresso, né? Assim, o impresso físico, né? Isso mudou, né? Os jornais hoje, eles mudaram, eles estão na internet, eles trazem pessoas que são pessoas jornalistas ou filósofos até, né? Psicólogos, para fazer podcasts dentro dos jornais. Então, quer dizer, eles também estão mudando, né? Então, não é só mais... E mesmo o jornalismo da internet também está mudando. Sempre. Por quê? Porque você precisa despertar o interesse do cara que você está falando. Não adianta nada você querer continuar fazendo a mesma coisa, sendo que você precisa ter a audiência do cara que está ali do outro lado. Senão, acaba o negócio, né? A gente vê no seu currículo também que você já foi responsável pela cobertura de grandes conflitos complexos, né, como o Hamas, Israel, e já foi até na fase de Gaza, assim. Então, cobrir guerras, conflitos e grandes eventos assim é desafiador, né? Então, você podia falar pra gente um pouco de um momento marcante, talvez um tenso, não sei, algo do tipo que ocorre? Eu penso. Muitos. Eu acho que a cobertura de conflitos, né, internacionais e tal, as coberturas, elas são muito... Primeiro, pessoalmente, você como jornalista, você tem que criar, ao mesmo tempo que você cria um distanciamento, porque, lógico, senão você vai ficar mal toda a cobertura que você fizer, você tem que criar, é meio esquisito isso, porque ao mesmo tempo que você tem que criar essa barreira, né, que a gente fala no jornalismo de criar casco, a gente precisa saber se aproximar daquilo. Então, o que é? Por exemplo, o conflito está acontecendo lá. O que a gente vai mostrar desse conflito? Como que a gente vai fazer isso, né? Porque as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? Então, assim, não dá pra gente, não, que nem o pessoal fala, não, vamos, os jornalistas só tem coisa ruim, só tem notícia ruim, não sei o que, babá. Não tem só notícia ruim, a gente também dá notícias boas. É porque o que realmente tem muito peso hoje são as coisas que são muito grandes. Então, assim, de grande impacto, né? Então, por exemplo, agora que a gente tá com essa cobertura da guerra lá, né? Hamas, agora entrou o Hezbollah e tal. Eu fiz muito tempo de internacional. Hoje eu não faço mais internacional, estou fazendo editoria geral, passei pela política, passo pela política muito também, em eleição, na época de eleição. Mas a gente precisa ter um olhar muito humano para as coisas. Então, assim, as pessoas precisam saber, mas elas não precisam saber o detalhe do detalhe. Elas não precisam saber que aquela criança está morrendo porque ela inalou cloro na guerra, sabe? Assim, ela não precisa saber por que, sabe? Assim, você precisa ter esse feeling do que a gente vai mostrar, por que a gente vai mostrar, e qual o impacto que isso vai causar e por que as pessoas precisam saber disso, né? A gente sempre se pergunta, né? Então, assim... Hoje no Brasil a gente tem feminicídio todo dia, toda hora, todo instante. A gente vai mostrar todo feminicídio, né? Ou a gente vai mostrar um caso... Isso eu estou falando do jornalismo que não é o jornalismo aquele sangrento, sabe? Estou falando do jornalismo, aquele jornalismo responsável. Aquele jornalismo que você vai se preocupar o porquê que você está mostrando aquilo, né? Então, assim, a gente precisa mostrar esse feminicídio? Tá, a gente precisa mostrar esse feminicídio. Vamos fazer um levantamento, então... existe um levantamento que foi feito recentemente? Tá aumentando? Tá diminuindo? Como é que tá? Não sei o que, blá, blá. Então, não é só pelo crime. E sim, para trazer uma reflexão para quem tá em casa, para trazer um dado ali, para mostrar, olha, tá acontecendo isso, isso, isso. Porque só a notícia do crime em si... Não tem o porquê. Porque, assim, crime tem todo dia, tem em todo lugar. Por que você vai mostrar um e não vai mostrar o outro? Né? Por que aquele crime ele é, né, mais importante, digamos assim, de relevância pro telespectador e o outro não é? Né? Então, esses cuidados a gente tem que tomar. Agora, a cobertura de guerra sempre é uma cobertura muito pesada. Né?
seja guerra, qual for, né? Guerra no Rio de Janeiro, tráfico, milícia, né? Poder público que não consegue ajeitar tudo que tem lá e tal. Aqui no Brasil a gente tem, né? Não é uma guerra, aquela guerra que a gente conhece como, né, guerra na Ucrânia ou guerra em outros lugares, mas a gente tem aqui. Então, cobrir fazer essas grandes coberturas sempre é também você tentar fazer esse distanciamento pessoal para você não passar mal. Mas no começo, eu passava mal. Sim. Porque a gente recebia imagem de agência internacional. E recebe até hoje, lógico. E nas imagens das agências internacionais, da Reuters, da Associated Press, de várias agências que a gente tem que dão material, né, que enviam material, as imagens não vêm editadas. As imagens vêm daquele jeito. Então, assim, estourou uma bomba lá na faixa de Gaza, né? A imagem vem do jeito que ela vem. O cara abre a câmera e sai gravando. E você vai ver tudo que você possa imaginar, né? Assim. Então, esse casco a gente precisa aprender a criar. E a gente precisa aprender a falar assim, não, existe um propósito, eu tô trabalhando por quê? As pessoas precisam saber o que tá acontecendo. Se isso não for falado, e se não chegar na ONU, ou se não tiver o cara que tá lá gravando, ai, nossa, o cara é um carniceiro. Não é um carniceiro, o cara tá lá gravando num papel que ele precisa fazer com que os órgãos internacionais vejam o que está acontecendo. Em algum momento isso pode ser penalizado, alguém pode ser penalizado no Tribunal de Haia ou não, pode. Mas as pessoas precisam saber o que está acontecendo, né? A gente não pode só viver numa bolha e achar que nada no mundo acontece de ruim. Então, assim, das grandes coberturas que eu já fiz, guerras, né? Deslocamentos em massa da Síria, por exemplo, que é para mim uma das piores, assim, que eu já fiz, foi a morte de um menino chamado Aylan Kurdi, que foi um menino que foi encontrado morto na praia. Ah, tem a foto, né? Que a gente, quando chegou essa foto, a gente ficou pensando, o que a gente vai fazer com essa foto? A gente vai divulgar essa foto ou a gente não vai divulgar a foto de um menino morto? A gente vai divulgar essa foto, porque isso vai virar um símbolo do que está acontecendo. Tanto que virou um símbolo. Tanto que virou um símbolo, né? Isso não é uma visão da Globo, tá? Isso é uma visão do jornalismo sério, né? Eu tô falando assim do New York Times, a gente tá falando de grandes veículos. Todo jornalista sério vai olhar para isso e vai falar por que a gente vai dar isso, né? E aí pode ser que às vezes a gente erre na avaliação, né? Mas na grande maioria das vezes é muito difícil de a gente errar nessa avaliação, porque ela é uma avaliação que ela não é de uma pessoa só. Ela é uma avaliação que a gente vai tomando junto, quase, né, sem isso ser necessariamente da gente ligar para os editores dos jornais mundiais, mas a gente vai medindo como um termômetro como é que os outros lugares estão dando, como é que a gente vai dar, por que será que eles estão dando assim? Então, tudo é pensado, né? Então, das grandes coberturas, o deslocamento da Síria foi uma coisa que me marcou demais. E a renúncia do Papa Bento XVI, porque foi um negócio inesperado, né? Ou a gente fazia a morte do Papa, porque eu fiz a morte do João Paulo II, a gente fiz a cobertura, mas historicamente os papas não renunciavam, historicamente os papas morriam, né? Então, na hora que chegou pra gente lá na redação, eu até com uma colega de trabalho minha, a Adriana Mabilha, que estava comigo lá na redação, chegou o alerta da Reuters, porque o alerta das agências chega assim, vermelho, que é um negócio tipo, uau, meu Deus. Laranja, que é uma coisa que já é um pouco maior do que vermelho, que o vermelho é só uma frase, né? O alerta é só uma frase que acabou de sair. Aí chegou um vermelhinho lá pra gente. A gente, nossa, como assim o Papa renunciou? Nossa, que barriga. No jornalismo a gente fala quando alguém erra alguma coisa, tipo, um jornalista foi lá e falou alguma coisa que estava errada, a gente chama de barriga. Nossa, que barriga do jornalista da Reuters, né, de ter mandado que o Papa renunciou. Deve estar errado isso, né? E aí a gente ligou para nossa correspondente e falou, escuta, que história é essa? Não, imagina, é barriga da Reuters. Dali 2 minutos ela ligou. Renunciou.
sai correndo pra colocar no ar e que não sei o quê. E aí é correndo de verdade, porque não é correndo uma figura de linguagem, é correndo de fato, porque hoje a gente tem mais tudo digital, mas houve uma época que a gente corria com disco que a gente editava, com a fita na mão para conseguir exibir. E aí realmente é uma correria danada, você vê gente se batendo na redação, correria, tal, não sei o que lá. Então assim, aquilo não é quando a gente olha no ar, assim, hoje tá até mais calma, mas antigamente a gente via muita gente correndo atrás. Aí todo mundo perguntava, nossa, aquilo lá é alguma coisa que tá gravada para parecer que vocês estão na correria mesmo? Não, não era, a gente estava correndo mesmo, de fato. E nesse dia foi uma baita correria. Esse dia e teve um outro também que foi o dia eu lembro de mais corrido mesmo, foi isso e foi a morte do Eduardo Campos. Que foi, nosso jornal entra 1h20 da tarde, a gente teve a confirmação de que ele estava dentro do avião 1h10. Ou seja, foram 10 minutos pra gente virar o jornal inteirinho, que tava todo, a gente tem o espelho do jornal, que é tudo o script, né, do que tudo que vai. A gente teve 10 minutos pra virar o jornal inteirinho, porque ia ser só isso, né, o jornal, não ia ter outra coisa. Então é isso, assim, eu acho que a gente precisa estar preparado pra tudo, e com o tempo, isso que eu acho que é muito interessante, assim, que eu acho que isso tem também em outras profissões, não em todas, mas eu acho que tem em algumas profissões. Você aprender a administrar a adrenalina e a pressão do seu lado. Deixar isso do seu lado, deixar isso ao seu favor, assim. Não deixar isso te consumir a ponto de você paralisar, sabe? Então, isso no jornalismo, quem é jornalismo de hard news, são pessoas que têm que aprender a fazer isso. Senão, você não consegue trabalhar. Né? Às vezes a gente tem 10 segundos para entregar alguma coisa e teu gestor tá ali atrás de você 10 segundos, 9, 8, 7, salva, fecha, vai pro ar. Entendeu? Então eu acho que a gente tem que... essas histórias assim, tem várias, enfim, mas são histórias legais porque no final, aí todo mundo termina, aí todo mundo tá, né, assim, nossa, ufa, foi, né? Consegui me entregar, não deu nenhum erro, tá tudo certo, não sei o quê. Entregamos um bom material e tal, não sei o que lá. Então, é muito bom a gente ver a correria, ver que, na verdade, todo mundo se ajuda, quase que como uma orquestra, que cada um tocasse um instrumento, não sempre o mesmo, porque não é sempre que todo mundo faz uma coisa, às vezes a gente está fazendo uma coisa, às vezes a gente está fazendo outra. Mas quando acontece um grande factual, cada um pega o seu instrumento e a gente consegue tocar e dá certo, né? A gente consegue fazer uma sinfonia boa e afinada, na maioria das vezes. Então, eu acho que é muito gratificante, assim, você perceber que você está fazendo um trabalho legal, né? É interessante, você falou desses grandes momentos que marcaram e como você se distancia, mas também como você se aproxima de maneira humana, né, no jornalismo sério, pelo menos, dessas questões. E eu fiquei pensando muito nesse debate sobre a isenção do jornalismo, se o jornalismo ele deve ou não ser isento. Como você vê isso? Porque a partir do momento que você também deixa de falar, você se abstém de falar sobre algo, você já está tomando uma posição, querendo ou não, né? Então, como é que você vê isso? Qual que é esse limite nesses aspectos? Porque essas questões políticas, principalmente, né, com grande implicação política, enfim, social, elas necessitam de algum tipo de aproximação, algum tipo de abordagem, né? Qual que é esse limite? Então, assim, as questões políticas, elas são matemáticas. Então, assim, a gente sempre dá, nas coberturas de eleição, qualquer tipo de eleição, cobertura de dia de candidato, essas coisas. Então, assim, é matemático. A gente tem 20 segundos para dar de uma entrevista de um candidato. E a gente tem mais outros 20 segundos para dar da entrevista de um outro candidato, né? Isso, eu vou falar para vocês, assim, que é a coisa mais difícil de se fazer. Porque cada pessoa fala num tempo diferente. Então, a gente tinha uma margem de erro que era de 1 segundo. Então, assim, por exemplo, se eu desse 19 segundos de uma sonora, eu podia dar 20 de outra. Mas eu não podia passar de 1 segundo. É um desafio muito grande pra gente fazer isso. E equilibrar as coisas. Então, assim, a isenção, a gente fala que a gente não
rotular aquilo que está sendo falado. Então, é narrar o fato. Então, o cara foi lá e o candidato X falou isso aqui. O candidato X falou isso aqui. E ponto. Se tá certo, se tá errado, se aquilo que ele falou foi um absurdo, se não foi... Se foi um absurdo muito grande, existem os editoriais que dão conta disso, né? No jornalismo como no geral. Mas existem também as instituições. As instituições se posicionam muito. Né? Não é nem muito o jornalista que vai se posicionar, mas as instituições se posicionam muito. Então, de repente, o cara falou uma atrocidade, a instituição tal vai lá e sei lá, a OAB condenou não sei o que lá, bababá. Então, assim, a gente não precisa se posicionar, porque existe já uma sociedade que já faz isso, né? E se a gente se posiciona, o fato da omissão não quer dizer o seguinte, jornalista em si, eu sou jornalista. Eu tenho opiniões políticas? Tenho. Mas eu não posso deixar essa opinião política interferir no meu trabalho. Por isso que é matemático. Por isso que você tem que colocar lá, o texto, ele tem que ter, 30 segundos de texto e 20 segundos da entrevista do candidato. Isso é matemático. Esse texto, ele é feito por um jornalista, ele passa por outro jornalista, ele passa por outro jornalista, ele passa por outro jornalista. Então, assim, é muito difícil de você ter, no jornalismo sério, manipulação. É muito difícil. Né? Você pode ter editoriais, isso você tem, editoriais ali. Mas no dia a dia nosso ali, o arroz com feijão, é assim que eu vou fazer... Isso não chega pra gente que tá trabalhando diretamente ali, colocando a mão na massa, sabe? Você tem os editoriais da Folha de São Paulo, do Estadão. Aí já entra uma questão da opinião também. Opinião. Aí você tem uma opinião. Mas na matéria, dentro da matéria, você não vai ter opinião. Você vai ter um jornalismo isento ali, que não é o isento de... Nossa, você já está se colocando como isento. Não é isso. É um isento de... Aconteceu isso, aconteceu aquilo, eles estão amarrando os fatos. A posição do meu jornal é aquela ali. O editorial vai falar. O editorial da Folha de São Paulo vai falar. São coisas separadas. Isso não é feito no dia a dia, sabe? Só entrando também, a gente estava falando da tecnologia, né, dos novos veículos. Eu fiquei perguntando para você, com também esse avanço da tecnologia, onde, enfim, qualquer um pode postar o que bem entender. E não só isso, existem jornalismos alternativos, né? Mas aí a partir dessa ideia do jornalismo alternativo, você acha que com essa profusão muito grande de outras vias de jornalismo, jornalismos que não estão vinculados ao jornalismo tradicional, do jornal, institucional, você acha que essa ideia já do jornalismo, esse jornalismo paralelo, ele está se acabando? Porque hoje em dia você tem muitas referências, todo mundo consegue, então é quase que um conjunto, na verdade, de jornalismo, porque, dizendo, para dar uma contextualizada, né? Por exemplo, tinha o Pasquim. Pasquim era aquela ideia da contracultura, né? Ou daquele jornalismo opositor e tal. Mas ele era o que principalmente tornava ele essa questão é que você não tinha outros jornais com tanta abertura igual o Pasquim ele conseguia fazer. Talvez não de tanta expressividade igual tinha, né? Mas hoje em dia você tem isso muito grande. Então você não tem... Você tem veículos com mais reverberação do que outros, mas hoje você tem uma profusão muito grande desses veículos por conta da internet. Então você acha que essa ideia do jornalismo alternativo ela está se transformando, ou você acha que continua mais ou menos como era? Não, eu acho que tem muita gente boa que tá saindo e que tá fazendo muita coisa legal, assim, na internet, né? Com mais liberdade, porque tem o próprio canal, né? Então, assim, o cara foi lá, o cara saiu de um veículo grande, o cara abriu o próprio canal dele, no próprio canal dele ele faz o que ele quer, né? Ele traz pra entrevistar quem ele quer, ele pode fazer do jeito dele, porque ele que manda no canal dele, né? Então, eu acho que sim, tem sido o caminho, assim, para muita gente que tem saído dos grandes veículos, né? Fazer essa coisa do jornalismo mais autoral, eu acho, assim. Do cara fazer do jeito que ele acha que tem que ser feito. Sem ter a asa de uma grande empresa dizendo, olha, é desse jeito que nós acreditamos que você tem que fazer e é desse jeito que você vai fazer. O cara tá fazendo do jeito que ele acha que tem que fazer, né?
no canal dele, no veículo que ele está se propondo a fazer. Agora, eu acho que tem outros lugares também que eu acho que tem um pouco desse jornalismo alternativo, como, por exemplo, a revista Piauí, né? Que ainda tem essa coisa mais do jornalismo mais fora do padrão, assim, né? Eles têm uma coisa mais investigativa, mais... Não sei, assim, mais... É uma pegada diferente da pegada do jornalismo tradicional. Então, eu acho que, mais uma vez, eu acho que o leque do jornalismo, ele vai desde a revista, que pode ter esse perfil que você está falando, até os podcasts, até, por exemplo, canais no YouTube, que tem muita gente que está abrindo, jornalista que trabalhou não sei quantos anos numa empresa e saiu e abriu o podcast dele, então ele vai fazer do jeito que ele acha que tem que fazer. Vai entrevistar o cara do jeito que ele acha que tem que entrevistar. Vai ter o tempo de entrevista que ele acha que vai valer também. Porque quando você trabalha numa televisão, você tem lá, olha, você tem 2 minutos e meio para essa matéria. Pô, mas essa entrevista vale 10 minutos. Sinto muito, você tem 2 minutos e meio para entregar. Você não vai poder usar 10 minutos de entrevista. Num podcast, por exemplo, ele vai ter essa alternativa de usar 10 minutos de uma entrevista, 1 hora de entrevista, né? Quanto que a gente não vê de canal no YouTube que entrevista dura 2 horas a entrevista, né? A gente fica... E são boas entrevistas, não são ruins. Às vezes, ai, nossa, embarrigou a entrevista. Nossa, a entrevista ficou maçante no meio da entrevista. Não conseguia mais escutar o que o cara falava. Não. Tem muita coisa muito boa, que você fica ali 2 horas ouvindo e você nem percebeu que você ouviu 2 horas. Porque aquilo passou rapidinho, voando, e você nem percebeu, né? Então, eu acho que tem muito isso. Eu acho que tem muito isso, e eu acho que... Nos jornais, eu acho que isso não vai rolar mais, né? Nos jornais impressos. Eu acho que o jornal impresso já tem ali, né? Não vai surgir um jornal impresso agora, do nada, né? Assim, acho que os caminhos são outros, né, agora. Embora eu acho que tem espaço para tudo, né? Espaço para tudo. Mas eu acho que realmente a internet agora, ela é onde tem mais espaço. Eu acho que é onde... Mas tem mais espaço no sentido de você poder fazer o que você quiser. Mas também acho que está um lugar muito disputado. Você tem que fazer um conteúdo muito bom. Você tem que ter um alcance muito bom. Você, né? Assim, não é? Não é que nem antes. Ai, nossa, viralizou não sei o quê. Ai, nossa, viralizou do nada. Não viralizou do nada. Você vai ter que investir naquilo, né? Então, acho que também está ficando um pouco mais profissional isso, assim. Mas eu acho que essa coisa do alternativo pode ser sim. E eu acho que muita gente tem usado para construir esses caminhos aí mais pela internet. Um pouco sobre a correria que você falou agora há pouco, sobre receber informações do nada. Não do nada, né? Mas em momentos que você está preparando outras coisas e você do nada tem que mudar todo o cronograma do seu jornal, algo do tipo. Essas informações, elas podem chegar a qualquer momento, ou você tipo, tem um horário que você recebe? Com a internet, qualquer momento. Mas durante a hora do jornal que eu faço, que a gente fala que é o jornal que mais tem factual de todos. Porque você pega um horário na Europa, que é um horário que ainda a Europa tá acordada, tá muito viva, né? Que se você for pegar, por exemplo, o jornal que vai entrar à noite, já não tem mais tanto, esse fuso, ele já é meio complicado, assim, tudo que tinha que acontecer no Brasil já aconteceu, a Europa tá dormindo, né? Estados Unidos tá indo quase dormir, sabe assim? Então, o jornal que eu faço, que é o jornal da 1h20 da tarde, é o jornal que acontece muita coisa, né? Então, tudo que a gente fala, o 11 de setembro foi na hora do jornal, né? Sei lá, o Papa foi na hora do jornal, Eduardo Campos foi na hora do jornal, agora o último ataque do Hezbollah a Israel foi na hora do jornal, e a gente teve que virar o jogo para abrir o jornal com isso.
você trabalhou em diversas instituições, né? E aí, pensando nessa questão institucional, né? Você sentiu, pelo menos nesse período transitório, né? Que você teve de uma emissora para outra, né? Você sente que tem, pelo menos no jornalismo, as suas demandas também variam de empresa para empresa, porque você tem um público um público de outra que são diferentes, né? Então você sentiu esse valor institucional muito forte ou não? Você acha que a demanda é a mesma, baseada nesse critério de quem assiste, de quem consome? O jornal que eu fazia na Band era um jornal muito parecido com o jornal que eu faço hoje, né? Mas quando eu fui pra Globo, o jornal que eu fazia, que era o Jornal Hoje, ele era mais uma revista do que um jornal. Então, assim, a gente dava, sei lá, receita de bolo, às vezes, sabe, assim, tinha umas coisas mais pauta de saúde, mais pauta de cultura, não receita de bolo, mas assim, receita do suco verde que vai fazer bem pra sua saúde, sabe? Não era um jornal tão hard news, né? Então, assim, todo jornal tem seu perfil. Eu acho que, por exemplo, o jornal da Globo é um jornal mais político, é um jornal mais denso, aquele cara que tá ali na casa dele, ele já chegou, ele já jantou, ele não sei o quê, e ele quer ver uma coisa mais, sabe, mais tranquila, uma análise mais aprofundada das coisas. Então, todo jornal ele tem seu perfil. O jornal hoje é tiro, porrada e bomba. A gente vai lá e o negócio tá acontecendo, a gente tá colocando no ar e não sei o que, babá. A gente sai de lá, muitas vezes, super cansados. Parece que a gente levou uma surra, porque a gente corre pra caramba. O Jornal Nacional é o jornal que as coisas já estão mais digeridas, né? Assim, já passou o dia todo, mas ainda tem factual no Jornal Nacional, que acontece muito em cima da hora, mas é menos do que no JH, né? Então, cada jornal tem o seu perfil. Não pode ser tudo igual, né? Porque senão, acho que não desperta tanto interesse. Então, cada jornal tem seu perfil, cada jornal tem um público mais aqui, mais ali, né? E é isso, assim. Acho que... E, bom, essa característica, assim, cosmopolita que você teve, né? Que você, enfim, acompanhou muitos eventos mundiais, né? Você foi para a faixa de Gaza, inclusive. Isso mudou também a sua percepção sobre jornalismo, de certa forma? Porque você conviveu com muitas formas, muitas culturas também, de certa forma, até de jornalismo, assim. Então, isso mudou a sua percepção? Muda. Eu acho que mais de como você enxerga o jornalismo, eu acho que é a forma como você enxerga o mundo. Porque isso te dá uma abertura para você enxergar outras realidades, outras culturas, né? Por que isso acontece? Mas por que isso acontece? Né? Assim, a gente tem que... A pergunta básica, né? Aquela coisinha, como, quando, onde, por quê e o quê? Que é que a gente pergunta no jornalismo, né? O que a gente precisa saber? Quando, onde, por quê e o quê? Por quê? Mas assim, o principal é por quê? Por que isso está acontecendo aqui? E eu acho que, lógico, a leitura, ela é muito importante, né? Para tudo. A leitura, ela é muito importante para tudo. Mas eu acho que para o jornalismo, ela é assim... Não tem como você ser jornalista se você não tiver leitura. Não tem. Você tem que ler de tudo. E você vai achar livros pensando, né? Livro que pensa desse jeito, livro que defende isso daqui, livro que defende aquilo lá, não sei o quê. E é muito importante que tem a leitura, mas eu acho que nenhuma leitura, substitui você conhecer o lugar e você conhecer a realidade do lugar. Porque aquilo, quando você vai para o lugar e você vivencia aquilo, você compreende muita coisa que talvez se você lesse 40 mil livros você não conseguisse entender em uma viagem que você fez ali de 15 dias e que você viu tudo que você viu. Né? Uma coisa é você ir em uma viagem de turismo, né? Outra coisa completamente diferente é você ir com um propósito ali de você ter um olhar profissional para aquilo, assim, profissional crítico, e que você se abra para também entender outras realidades, porque o mundo oriental ele é completamente diferente do mundo ocidental, né? O mundo oriental é outro mundo. Ele é muito diferente, ele é
fascinante, assim. Eu, quando fui pra lá, eu fiquei, assim... Eu ia pro hotel, eu falava pro Rodrigo, meu marido, eu falava assim, ó... Eu ligava, porque tinha diferença, acho que de 7 horas de fuso, sei lá, não lembro agora. Acho que 5, 7, sei lá. E aí eu ligava pra ele e falava... Ele, mas são 3 horas da manhã. Eu falava, eu não consigo dormir. Eu não consigo dormir, porque isso tudo é tão rico, sabe assim? Tão rico, tudo que eu tô vendo aqui, tudo que eu tô aprendendo, tudo que eu tô vendo, que eu não consigo dormir. Eu tô, assim, passada, eu não consigo. Minha cabeça não para de funcionar. E, assim, muitas vezes eu varava a noite, assim. Varava a noite. E não era só eu, porque eu fui com grupos de jornalistas pra lá, né? Eu fui com o pessoal do Globo, fui com o pessoal da Band. Pra entender o que tá acontecendo lá, tem que ir lá, né? Não adianta ficar estudando mapa. Nossa, onde que é, sei lá, onde começa a Gaza, onde que é Israel, onde que é a fronteira, não sei o quê. Você não vai ver como que é, você não vai entender o que acontece ali. E é tudo muito louco, né? Jerusalém é uma cidade muito rica, né? Assim, rica de cultura, de religião, né? O bairro católico começa, a Via Crucis começa num bairro islâmico, né? Tudo misturado, né? O Muro das Lamentações segura a esplanada das mesquitas, que é um negócio que é assim, uma coisa não sobrevive sem a outra, sabe? Então, assim, você sai com uma visão que você fala, gente, que doido isso, é tudo igual, é tudo junto, é tudo misturado, é tudo, né? Por isso que tem tanto conflito, porque as pessoas... A gente, com uma visão mais isenta das coisas, a gente consegue enxergar que é tudo igual e que não tem motivo pra briga nenhuma, sabe? Você fala assim, gente, é tudo tão igual. Tudo um depende tanto do outro que não teria, assim, motivo. Mas, assim, todo mundo fica, um é melhor que o outro, um merece mais que o outro, né? E aí, enfim, eu acho que são experiências que eu acho que todo jornalista tem que ter. Jornalista tem que viajar. Não adianta ficar, não, eu vou morar aqui em Moema e vou ficar aqui em Moema e não vou viajar nunca. Não, você tem que viajar. Eu acho que o Compa, inclusive, tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que são as experiências que tem na periferia, que a gente sai da bolha aqui, a gente vai pra ação social, vai ver como é que funciona, né? Minha filha estuda aqui, né? Minha filha e meu filho estudam aqui, mas desde a época que eu estudava aqui tinha isso. Mas não é algo que seja obrigatório. Você vai se você quer, né? Assim, tá aqui, a escola dá oportunidade, não sei o quê. Muitas vezes a Júlia, assim, na primeira vez ela chegava em casa, não quero ir. Você vai. Você não tem escolha. Você vai. Por quê? Porque você não sabe o quanto isso é importante. Eu sei. Você não sabe. Então você vai, pra você ver o quanto é importante. Você vai a primeira vez, você vai a segunda vez. Hoje ela me pede pra ir. A mesma coisa com viagem internacional. Jornalista tem que viajar, né? Como é que você não vai... Você tem a oportunidade de ir pra Índia. Por que você não vai pra Índia? País mais populoso do mundo. Você não tem interesse em conhecer como é que é? Sabe? Não consigo entender, assim. Jornalista que não viaja, não tem e nunca vai ter uma percepção ampla das coisas, né? Nunca vai sentir, inclusive pessoalmente, a ideia de voltar pra casa e falar assim, nossa, tô na minha casa. Porque não vi outras coisas, né? Então eu acho que não só pro jornalismo, mas eu acho que pessoalmente é muito importante. Sobre essas viagens, queria que você falasse um pouquinho de quais viagens você já fez e tal, e qual mais te impressionou pela situação no lugar, pela diferença cultural, algo do tipo. Eu acho que essa pra mim, que eu não fui pra Gaza, eu fui pra fronteira com Gaza, né? Porque em Gaza a gente não pôde entrar, porque, enfim, a gente foi com o governo de Israel pra lá. Então a gente foi até a fronteira com Gaza. Essa pra mim foi, assim, foi a mais... que eu aprendi mais coisa foi essa. Mas eu já fui pro leste europeu também, já fui pra Croácia, já fui pra Eslovênia, já fui pra... E aí, olha que legal, nessa viagem que eu fui pra Croácia e Eslovênia, eu fui no inverno pra lá, então eu peguei menos 30, foi frio pra caramba lá e tal. E eu fui porque foi um prêmio que eu ganhei
de uma matéria que eu editei, internacional, e a gente ganhou um prêmio. E aí o repórter falou, quer ir você pra viagem? Então, não sei o que, a viagem era para um jornalista e um acompanhante. Ele falou, não, já tô aqui na Europa mesmo, vem você. E eu fui. E foi muito bom, porque aí você entende também essa coisa da Europa. Todo mundo fala, Europa, não sei o quê. Quando você vai pro leste europeu, é completamente diferente da Europa. É um negócio absurdo. Você pega a taxa de suicídio altíssima, né? Aí você não entende por quê. Você chega lá, você entende por quê. Cara, não tem dia. Tem dia, da 3 da tarde é de noite. Tipo, como que as pessoas vivem no escuro o tempo todo, né? Assim, num frio desse, no escuro, durante 6 meses, né? Aí você consegue entender. Pô, é muito mais, né? Assim, você entende o contexto do lugar, né? Quando tem um conflito, então, quando teve, a gente foi lá pra Croácia também, você entende o conflito da Sérvia, você entende, sabe, assim, muita coisa a gente consegue entender ali. Então, eu acho que foi muito legal também. Mas, assim, aí falando vocês tinham até falado um pouco dos estagiários, né? 2 pessoas que trabalham na Globo hoje, que a gente tem lá o programa de estagiários, né? 2 pessoas que trabalham lá na Globo são pessoas que passaram na minha mão ali de estágio, né? Então, o pessoal passou ali e tal. Uma é correspondente em Nova York hoje, e a outra é editora de internacional. Ela tá no lugar onde eu tava antes, ela tá agora. E eu acho que ele, por exemplo, ele teve a oportunidade de fazer a matéria na Índia sobre quando a Índia passou a China no número de habitantes. Então ele foi para a Índia entender como que era o país, como as pessoas viviam e tal. Então foi muito interessante, assim. E quando ele voltou, ele falou assim, foi super legal ter ido para lá. Eu tava com receio de ir pra Índia, o pessoal fala, nossa, vai pra Índia, mas saneamento básico, que eu não sei o que, bababá. E foi super legal, porque é isso, é uma cultura completamente diferente de tudo aquilo que você tá acostumado, né? Pessoas falando um idioma que você não tem ideia do que elas estão falando. E muitas não falam inglês, então você tem que se virar na mímica, né? E aprender a cultura de outros países te traz uma bagagem muito legal, não só profissional, como pessoal também, né? Muda muita coisa, assim, o jeito de você pensar, né? É o jeito... A minha filha às vezes me chega com umas questões assim, e eu falo o que eu penso pra ela, e eu acho que eu só penso desse jeito hoje porque eu viajei, porque eu vi outras realidades, seja no Brasil como outras viagens também, aqui, sertão de Pernambuco, não precisa ir longe, né? Precisa sair do país também para conhecer outras realidades. A gente conhece outras realidades também no Brasil, né? Não precisa ir para outro país, mas tô dizendo, aqui também a gente conhece outras realidades. Então, é muito bom isso. E você poder passar isso para seus filhos também é muito bacana. Porque é algo que vai estimulando também eles a quererem conhecer, terem a visão deles das coisas, né? Não só aquilo que falaram pra eles, mas aquilo que eles realmente acham, né? Nisso você falou dos estagiários, né? Essa nova onda de jornalistas que estão vindo. Você sente alguma diferença na percepção do fazer jornalístico, assim, dessas pessoas, dessa nova onda de jornalistas? Ou não? Você acha que é uma mesclagem de visões em relação ao jornalistas já mais experientes? Eu percebo um pessoal que está chegando agora, que é um pessoal muito engajado, um pessoal muito crítico, um pessoal muito mais preparado, eu acho, do que quando a gente começou, porque eu acho que, inclusive, a internet proporciona isso, né? É muito mais... um pessoal mais dinâmico, um pessoal muito mais conectado, um pessoal muito mais fácil de lidar com a tecnologia, que eles têm muita facilidade. E acabam resolvendo coisas muito mais rapidamente, são cérebros mais rápidos, né, na hora de resolver. Mas eu acho que o que é mais legal disso tudo é a troca. Porque eles chegam com todas essas qualidades.
mas eles querem engolir o mundo. E aí a gente fala, veja bem, vamos com calma, né? Assim, veja bem, vamos com calma. Não, porque essa matéria, essa pauta, não sei o que lá. Mas você já checou isso daqui? Você já checou isso daqui? Você já checou isso daqui? Então, assim, a troca, ela é muito legal. Porque ao mesmo tempo que eles são muito rápidos e acabam ajudando o pessoal que tá mais, né, assim, tem mais tempo de casa e tal, a gente também ajuda nessa questão de calma. Sabe assim, calma, porque nem tudo também é nessa pauleira, né? Não precisa ser, né? Porque também a gente vê aí que muita gente também tá sofrendo de crise de ansiedade, porque quer tudo pra ontem e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que a gente tem que dar notícia rápida, a gente não pode ser ansioso, porque senão a gente coloca no ar coisas que não estão muito bem apuradas. E aí depois pra você, eu costumo dizer, é muito mais fácil não matar alguém e depois matar, do tipo, muito mais fácil a gente dar 2 mortos, sendo que a gente não tem certeza que são 3 ou que são 4, e esperar de fato essa confirmação chegar, bem apurada, do que depois, do que a gente dar 4 mortos e depois falar, veja bem, não foram 4, foram 2. Né? Então, isso é algo que a gente, nessa geração mais jovem, assim, que chega, que eu acho maravilhoso isso, que chegue bombando, que ótimo, que chegue cheio de vida, querendo, né, engolir o mundo e tal, não sei o quê. Eu acho maravilhoso e eu acho que essa energia do jovem é muito bem-vinda e eu acho que ela é muito necessária para o que a gente tem hoje, assim, até por conta da tecnologia, tem que ter essa energia mesmo. Mas nem todo o tempo, eu acho que, né, por isso que a gente ainda tá ali, que é para dizer assim, olha, calma, vamos apurar direito, vamos investigar, ver se é isso mesmo. E essa questão da apuração, né? Você vê que, pelo menos atualmente, jornalismo e o telejornalismo, o jornalismo tradicional, que já está há muito tempo, né? Que não veio como uma consequência do desenvolvimento tecnológico, né? Você vê que você acha que tem uma consequência que o jornalismo se viu também como uma responsabilidade maior de apuração, porque a internet, a regulamentação do processo jornalístico da internet, né, ele ainda está começando, né? Sim. É muito embrionário. Então, eu fiquei pensando, você vê isso como uma responsabilidade nova ou maior que veio ao jornalismo? Porque me parece ainda que se há mais confiança do jornalismo tradicional do que ainda o jornalismo que está se desenvolvendo na internet, né? Muito por conta das fake news, que se desenvolvem principalmente na internet, né? Então, você vê isso como uma nova responsabilidade que veio? Ou você acha que sempre teve essa... Não, a gente sempre teve esse cuidado. Eu acho que o fato da internet estar no nosso cangote, digamos assim, não interfere muito. Porque, por exemplo, notícia de morte, a gente só vai dar se o hospital confirmar ou se a família der. A gente não vai dar se um amigo falou que morreu, sabe assim? Então, isso não interfere. Ah, não, mas o podcast, sei lá, o canal no YouTube do fulano tá dando que morreu. Que nem... quando foi a morte do Michael Jackson? Lá atrás. Só um veículo tava dando, que era o site TMZ. Que era um site tipo Léo Dias americano, Contigo americano, né? Como se fosse uma Contigo americana. E a gente ficou, eu não tava na Globo não, tava na Band. E a gente ficou, nossa, e agora? Ferrou. Só esses caras estão vendo a morte do Michael. O que a gente vai fazer? O que a gente vai fazer? Vamos dar, não vamos dar, vamos dar, não vamos dar. Meu, passou 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. E nada de ninguém mais confirmar a morte do Michael Jackson. A gente não deu. Imagina você dar que o Michael Jackson morreu e o cara não morreu. Aí depois você tem que dizer, veja bem, o Michael Jackson não morreu. É muito ruim, né? É melhor você não dar, esperar, até que chegou uma hora que era um negócio assim, o TMZ tinha tudo. Eles tinham um cara lá, que era um cara super influente, que o cara sabia tudo. O cara sabia que eles já tinham movido, que já tinham tirado o corpo, que já tinham não sei o quê. Então eles tinham tudo, eles estavam dando minuto, que é o que a gente faz minuto a minuto. Eles estavam dando minuto a minuto. Tudo que acontecia, eles iam dando. E a gente, nossa, e agora? O que a gente vai fazer? Até que chegou uma hora, que acho que não sei quem deu a mais. Foi uma agência, assim, tava dando. E aí, acho que era a Reuters. A Reuters dava e falava assim, a TMZ... Não, Michael Jackson morreu.
diz a TMZ. Aí a gente assim, não, então vamos mudar. Vamos citar a Reuters, agência de notícias Reuters. Porque aí também assim, se a Reuters tá dando em cima do TMZ, e demorou um tempão para dar em cima do TMZ, é porque eles já têm a confirmação, mas eles não estão podendo dar só por eles. Então, aí todo mundo começou a dar em cima da Reuters e da TMZ. Então, esse tipo de cuidado eu acho que sempre vai ter, independentemente da internet ficar bombando as coisas. Porque não existe existe uma cobrança para que a gente tenha agilidade, sempre. Claro, né? Se o cara não vai morrer num dia, você vai dar morte no outro. Mas não tem essa coisa do precisa dar a qualquer custo. Isso não precisa dar a qualquer custo. Você vai dar quando você tiver certeza, né, que aquela pessoa morreu. Então, porque imagina, o Ricardo Boechat, quando o Boechat morreu de acidente de helicóptero, foi meu chefe lá na TV Bandeirantes. Ele morreu de acidente de helicóptero. A gente já sabia que ele tinha morrido. Mas a gente não ia dar enquanto a TV Bandeirantes não desse. Porque é uma questão também de respeito. Deixa a Band avisar a mulher dele que ele morreu. Primeiro. Não vai ser a gente que vai avisar a mulher. Entendeu? Imagina, a pessoa tá lá, a mulher do cara vendo que o marido morreu na televisão. Na hora que tava tudo certo, que tava assim, a Band já deu, a mulher já tá sabendo, não sei o quê, vamos entrar. A gente tava com tudo pronto, estamos com tudo pronto. Vamos entrar? Pode entrar? Pode entrar. Então, tudo tem que ser com responsabilidade. Tem um porquê as coisas, né? Às vezes, pode ser que a gente não concorde com os porquês, mas existe um porquê. E eu acho que a internet, em alguns sites, não são em todos, mas eu acho que alguns sites têm isso. Sai dando sem notícia, sem se preocupar, né? Assim, qual o impacto que vai ter, essas coisas. Aí eu acho perigoso, porque não para a TV, né? Para jornalismo que já tá, um jornalismo que já está consolidado, que já sabe como é que vai fazer, que existem diretrizes das coisas como você tem que fazer, né? Que você não pode quebrar, manual de como você tem que agir em certas situações, mas ali nessa internet que é terra de ninguém, cada um fala o que quer, né? Cada um vai falar o que quer. E aí eu ouso dizer que eu acho que não é jornalismo. Sobre o futuro do jornalismo, quais você acha que serão as maiores dificuldades, maiores desafios para as pessoas no futuro com a alta tecnologia, as inteligências artificiais, ChatGPT, ou como pode ajudar também, né? Eu acho que, assim, a gente... eu não tenho essa preocupação de que não vai ter mais editor de texto. Sou editora de texto. Eu não tenho mais essa preocupação de que não vai ter mais editor de texto, porque a inteligência artificial vai tomar conta. Eu não acho. Porque quando a internet chegou, também era mesmo papo. Não, a internet chegou, muita gente vai ser demitida, não vai ter porquê ter tanto isso, gente. As pessoas se adaptam. Então, assim, hoje eu trabalho com inteligência artificial, já. Isso não quer dizer que é a inteligência artificial que está escrevendo o que eu estou botando no ar. Mas ela me ajuda. Por exemplo, eu recebo um documento, uma decisão judicial de 120 páginas. De um dia para o outro, ou até no mesmo dia, eu tenho 3 horas para ler 120 páginas e fazer um texto sobre aquela decisão judicial. Isso, humanamente, não é possível, mas com a ajuda da inteligência artificial, isso é possível. Antes, o que a gente fazia? A gente dividia 120 páginas, cada jornalista lia uma parte e aí a gente ia meio que todo mundo ali fazendo um texto meio que em conjunto. Que era ruim, porque você perdia um profissional ou 2 que você podia estar colocando para fazer outra matéria, para ficar tudo na mesma matéria, porque o documento tinha mais de 100 páginas. Hoje a gente usa inteligência artificial para algumas coisas. Por exemplo, eu consigo falar para a inteligência artificial reduzir aquele documento para mim. Ou eu posso falar para a inteligência artificial quais são os principais pontos desse documento. Eu posso pedir para essa inteligência artificial fazer várias coisas para mim. Por exemplo, manchete. O jornal hoje tem manchete lá, né? Manchete, tá.
faça manchete linha fina com 70 caracteres na parte de cima e 45 na parte de baixo. Ela vai me dar. Uso, às vezes, 50% sim, 50% eu faço a minha. Porque, no final das contas, quem vai responder pelo texto não é a inteligência artificial, é você. Ninguém vai falar, não, tinha isso, por que a inteligência artificial fez? Não. Responsável pelo texto é você. Então, a sua responsabilidade... E eu acho que no jornalismo, no geral, eu acho que é isso. Porque... Se alguém contestar qualquer coisa, o que o jornal, a revista ou a televisão vai dizer? Ah, não fui eu, foi a inteligência artificial. Não vai poder dizer isso, né? Não vai. Então, eu acho que as pessoas vão se adaptando às mudanças. Primeiro, a gente fazia uma edição que era edição linear, que era o quê? A gente pegava uma fita e ia editando de uma fita para outra. Se errava, tinha que apagar tudo e começar do zero. Hoje a gente faz a edição. Não, né? A gente bota tudo na tela lá do computador, numa timeline. Quero isso, não quero aquilo, corta, junta, pronto, manda matéria. Não tem mais fita, não tem mais... Você se adapta às mudanças. No começo, todo mundo olhava pra isso e falava, que coisa horrorosa, isso não vai funcionar nunca. Funciona. Funciona e funciona muito bem. Ninguém pensa mais em editar de outro jeito que não seja esse. Então, eu acho que a inteligência artificial, ela soma. Eu acho que ela não chega pra... Ai, nossa, vai tirar o emprego. Vai tirar o emprego de quem não souber usar a inteligência artificial. Mas isso é pra tudo, né? Você vai fazer uma prova. Ah, eu não sei fazer equação. Você vai passar na prova? Não vai. A mesma coisa do seu trabalho. Ah, você vai trabalhar com inteligência artificial. Você sabe trabalhar com inteligência artificial? Putz, não sei. Você tá fora. Porque é uma tendência que eu acho que, assim, veio pra ficar. Não vai acontecer de, ai, nossa, a inteligência artificial chegou, não deu certo, ninguém usa mais. Não, eu acho que é que nem a internet. Chegou, no começo todo mundo ficava doido, achando que era um bicho de 7 cabeças. Meu Deus, como é que é isso? Como é que você fala com uma pessoa que tá lá? Será que fala mesmo? Será que é essa pessoa que tá me respondendo mesmo? Será que não sei o quê? Era um negócio bem assim, que a gente desconfiava de tudo. Hoje não, hoje a gente trata a internet como algo que é do nosso cotidiano ali, né? Enfim. Então, acho que não elimina, não. Agora, saindo um pouco dessa questão da tecnologia, né? Tem uma figura muito polêmica, acho que até no jornalismo, principalmente também, que foi o Paulo Francis, né? Ele falava que, obviamente, situado num contexto, né? Ele dizia que notícia é o que não sai no jornal, né? Notícia? Notícia é o que não sai no jornal, ele falava. E aí eu pergunto, existe algo que é impublicável para vocês, pelo menos no jornalismo sério? Algo que não se publica? Assim, antigamente a gente falava de suicídio, porque a gente falava que a gente não fala de suicídio. Mas, por exemplo, se morre Amy Winehouse, como é que você não vai dar? Sim. Então, tudo hoje nada é tipo, isso a gente não dá. O que a gente não dá, de fato, isso que eu acho que não tem que dar, porque não acrescenta em nada, tem um acidente lá numa estrada, morreram 9 pessoas. Agora, que nem morreram o pessoal do grupo de... Não sei se vocês viram. De remo, que o pessoal veio aqui para São Paulo com objetivo, tipo, voltou pro Rio Grande do Sul. Teve um acidente lá na van, morreram 7 do grupo de remo, e mais o motorista e o treinador. Pra que você vai mostrar o povo morto na pista? Não tem por que mostrar o corpo estendido no chão. Então, a gente nunca vai mostrar, a não ser que, sei lá, alguém não viu e passou a imagem, que pode acontecer, né? Um erro que alguém não tenha visto. Mas por livre e espontânea vontade jornalística, a gente nunca vai mostrar o corpo estendido no chão. Isso a gente não mostra. Não mostra crianças em situação de vulnerabilidade. Isso a gente também não mostra. Então, por exemplo, crianças que foram abusadas, crianças que foram, sei lá o quê, vítimas de pedofilia, de abuso sexual. A gente não mostra. Por quê? Você está expondo a criança e é um menor de idade, então você tem que proteger sempre o menor de idade. E, inclusive, você não pode nem mostrar os pais dessa criança. Porque se você mostra os pais, você identifica a criança. E essa criança não pode ser identificada. Então, algumas coisas assim, testemunha de crime, o cara tá protegido
o cara fala que não quer aparecer e você não protegeu a voz do cara e a cara do cara. A gente tem que proteger. Mesmo que o cara não peça, não quero ser protegido. Não. Eu já protegi mulher que foi vítima de violência doméstica e a mulher falou, não, mas eu quero falar. O cara tá solto? Ah, não, o cara tá solto. Ele tentou te matar? Tentou te matar. Não, só não vai aparecer. Porque ela pode querer falar, mas se acontece alguma coisa com essa mulher depois, você vai ser responsável por ter mostrado o rosto dela que ela foi falar? Então, tudo isso, assim, são coisas que a gente não mostra. Isso mesmo a gente não mostra. Mas não existe nada assim do tipo, ai, notícia é o que não acontece no jornal. Cara, não. Notícia, pra mim, é notícia. Né? Notícia é o que não acontece no jornal. Notícia é notícia. Existe uma tendência, eu acho, agora, de fazer um jornalismo que é um jornalismo mais equilibrado, né? Então, assim, antes a gente via só tragédia. Não sei se vocês separaram agora, assim. Nos últimos tempos, o que a gente faz? A gente tem que mostrar a tragédia, porque tragédia acontece, as pessoas têm que saber. Mas a gente também mostra coisas que são muito legais, assim, ações sociais, o que tá dando certo no Brasil, tipo, algum projeto que levou, sei lá, educação para o meio da Amazônia, por meio de uma antena, sei lá qual, que alguém botou lá e que o negócio funciona, né? Isso é legal pra caramba, a gente mostra. Então, assim, existe uma tendência da gente mostrar mesmo coisas que estão funcionando, mas não é só o oba-oba. Por exemplo, ai, nossa, nasceu aquela bobagem daquele ursinho Knut. Lembra vocês não vão lembrar do ursinho Knut. Nasceu um urso polar lá no zoológico. Cara, não sei o que deu no jornalismo que o povo achava que tinham que fazer o diário aquele urso. Queria saber do urso, gente. Qual que é a relevância jornalística de dar aquele urso? Né? Então, assim, eu acho que tem coisas que a gente realmente não mostra, mas por conta de proteção de vítima, essas coisas que eu falei, e ética jornalística. O cara tá almoçando, ele vai querer ver alguém morto? Quem não tá almoçando vai querer ver alguém morto? Ninguém vai querer ver. Pra que você precisa saber? Você não precisa ver. Basta você saber, pô, morreu uma galera que veio aqui em São Paulo competir. Ponto, acabou. Não precisa saber mais. Ah, tá aqui a imagem do carro amassado. Acabou. É isso que você precisa saber. Ah, nossa, teve um cara que sobreviveu. Legal dar sonora do sobrevivente. Legal. O cara sobreviveu. O cara... sabe-se lá como esse cara sobreviveu. Porque, né? Não sobrou nada do carro. Então, assim, o cara dá uma entrevista. É algo que é relevante? É notícia? É notícia. O cara sobreviveu. Então, eu acho que... o que acontece... a notícia é o que não tá no jornal. Não, a notícia tá no jornal. Pelo menos o grosso tá. Pode ser que esteja acontecendo um monte de outra coisa, não dá pra mostrar tudo, mas o grosso vai estar ali, o principal vai estar ali. Bom, Daniela, foi um prazer enorme tê-la conosco hoje. Muito obrigado por compartilhar com a gente, né? Enfim, e para todo mundo que está escutando, isso aqui é vital para informação mesmo, né? É muito interessante tudo que você aprendeu ao longo desses anos, dessa jornada, né? Eu quero agradecer vocês também pela oportunidade, espero que eu tenha contribuído para alguma coisa, assim, para a trajetória de vocês e para a trajetória de quem mais quiser fazer o jornalismo, que eu acho que é uma profissão desafiadora, mas que eu acho que ela traz muitas coisas boas, assim, pra gente, de satisfação, da gente conseguir ter uma missão cumprida ali, é uma profissão muito bonita, e eu espero que eu tenha contribuído aí com vocês. Também agradecer a todos que acompanharam a gente em mais um episódio. Não se esqueçam de seguir nosso perfil no Spotify, Amazon Music, Deezer, YouTube e Instagram. E ativem as notificações. Muito obrigado e até a próxima.